Poxa, bom dia, pessoal. Só um minutinho que é aquele esquema de sempre, tá? É porque são... Deixa eu ver se eu tô falando sozinho, não sei. Porque tem muita sala, muita senha, eu não decorei todos os e-mails ainda, por isso que eu dou um atrasinho de 2 minutos, assim, de uma entrada Bom para dia, outra, tio. tá? Deixa eu só Bom dia, pegar o professor. ID da Tudo bem? reunião aqui, para eu aparecer também para vocês, né? Porque não é justo. Só um minuto. Tá bom. 598-157-69. Acredito que é assim. Só verificar. Agora sim. Olá, bom dia. Deixa eu ver se eu estou aparecendo ali. Cá estou. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Como vocês estão? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Vão chegar mais pessoas, acredito. Vou dar mais uns 2 minutinhos e aí é mais. Oi. Na aula de Oi. inglês, às vezes a gente fala sobre mochileiro, sabe? Uhum. A gente não tem moradia fixa lá, aí... Travou o seu áudio, Naí. Travou sua fala. Ou é minha internet, será? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu Tranquilo? tô, tio. Então foi o da Inaê que travou. Bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia. Tudo bem? Tudo e com você? Bem também, graças a Deus. Estamos indo, né? Melissa, hoje, qual cidade você nos apresenta, Melissa? Quem é, onde você está? Eu reconheço, mas não reconheço essa torre. Acho que eu reconheço. Júlia, alguém me ajude? Parece. Não, sei Eu lá. não sei, Hong Kong, Melissa. não sei. Onde você está? Qual a cidade? Naê, você estava comentando, mas travou tudo para mim. Pode continuar. Eu estava esperando você comentar sobre o mochileiro. Eu ainda estou curioso. Não? Hi, professor. Hi, Enzo. Good morning. Good. Good. Good, good. E Naê, travou, você não fala? Eu não escutei o que você falou. Tio, dá pra me ouvir? Agora sim. A minha internet Aquela hora caiu. travou. Aí você estava Eu tô falando no sobre os 3G. mochileiros que vocês Eu tava estavam falando, porque eu fico pensando só em você. Ah, eu tenho cara. Ó, Você eu falou que queria sair. Aliás, a minha estou mãe falou quase que te dá fazendo todo o isso, tá? apoio, tio. Quem? Minha mãe falou que te dá todo o apoio. Ah, Mas ótima. honesta, tio. Ela é ótima. Tranquilo. Maravilhosa ela. Manda um beijo para ela, tá bom, Inaí? Um beijo, um abraço bem caloroso. Pode deixar, Tá? tio. Vamos lá, então, pessoal. É minha cara, né? Eu tinha que ter mais coragem, porque me falta coragem muitas vezes. Eu sou muito Te acomodado. falta ódio. Gustavo Mochileiro. Isso, às vezes eu sou muito acomodado, entendeu? Eu não gosto muito desse meu jeito de acomodado. E eu acabo caindo nele muitas vezes. Sabe, A maioria das vezes. uma forma de economizar bastante é hostel, que eles falam. É tipo um albergue que eles vão. A gente tá aqui só Eu tenho esperando a trauma. live direto da Bahia. Mais um minuto, hein, pessoal? Eu tenho trauma porque eu não sei se vocês já assistiram aquele filme O Albergue. É um filme muito tenso. Sim. Mas desde quando eu assisti esse filme, eu morro de medo de ficar em locais assim com muitas pessoas juntas, igual hostel, essas coisas assim, porque sei lá, né? Vai que de repente você cai no quarto de uma pessoa louca, aí você tá dormindo. Olha as paranoias que aparecem na minha cabeça. Que filme E é aí, esse? sei lá. O Albergue. Tem Albergue. 3 filmes. 1, 2, 3. É muito pesado, tá? É muito pesado mesmo. Cruel. Muito cruel. Enfim, vamos lá, Mas pessoal. assim assusta mesmo, tá doido?
Ele é Parecendo bem, aquelas histórias bizarras do TikTok que você fica morrendo de medo. Meu bem Deus. isso mesmo, tá? Um pouco mais pesadinho, assim, porque trabalha com um contexto basicamente desse mesmo que a gente está vivendo, né? Falando, na verdade, não vivendo. De pessoas que saem, né? Vão se divertir, aí, né? Ficam em locais diferentes e tal. Enfim, aí rola todo uma história em cima desse contexto né, basicamente isso mesmo, de mochileiros e etc, de pessoas que saem para viajar. E o local era um local de... Enfim, assistam quem tiver estômago para assistir. Ele já É chega bem dando pesado. spoiler, né? Não, eu não falo muito, não. Aí na próxima aula vai ser assim: oi, gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui, eu acho que eu devo estar, sei lá, na África do Sul, ou uns cantos aleatórios aí. Vamos abrir o livro na página Isso. 20. Olha, eu quase pensei em fazer isso, tá? Não para viajar para tão longe, mas ir para a roça. Vamos lá, pessoal, então. A gente vai falar da parte final desse capítulo número 8 agora. É muito importante, deixa eu só tirar isso aqui e pegar minha tabela periódica. É muito importante, só escrever errado. É muito importante que a gente entenda, no caso aqui, a questão das estruturas das linhas e colunas, né, das famílias e períodos da tabela periódica. Por quê? Por que a tabela periódica, eu não sei se vocês, né, repararam isso, mas por que ela recebe esse nome, periódica? Periódica não é porque ela está montada em períodos e famílias, né? Não é por isso. O nome tabela periódica, né, esse nome periódico, ele se refere a características, né, que vão sendo observadas em todos os elementos de um determinado grupo ou de uma determinada família ou de um determinado período. Então, observa-se muitas propriedades com uma característica de periodicidade, ou seja, ela aumenta ou diminui de intensidade quando eu observo famílias e períodos da minha tabela periódica. Então, por isso que é muito importante você ter essa noção, o que é um período, o que é uma família. E o nome periódica, ele vem justamente para afirmar o seguinte, olha, essa tabela, essa estrutura, ela está organizada de uma forma que eu consiga observar, que eu consigo observar uma periodicidade, ou seja, uma constância ao longo, em propriedades de elementos químicos ao longo de famílias e períodos. Então, por isso o nome tabela periódica, tá bom? Então, tem a ver com uma série de propriedades eletrônicas, propriedades físicas, propriedades químicas e as também chamadas, evidentemente, propriedades periódicas, né? As propriedades periódicas talvez sejam as mais relevantes, nem as químicas e físicas, nem tanto, mas as propriedades periódicas, elas sejam mais relevantes quando a gente observa essa tendência. Então, ó, tendências que acontecem em famílias e períodos da tabela periódica são chamadas de propriedades periódicas. Tá aqui, ó, nesse quadrinho amarelo. Propriedades periódicas são aquelas que crescem ou decrescem, né? Pode ser e decrescem, ele bota os dois porque pode ser uma coisa ou outra, na verdade, à medida que o número atômico aumenta, ou seja, à medida que a gente analisa as famílias e os períodos da tabela periódica. Tá? Então, há uma certa constância em propriedades exibidas pelos elementos químicos ao longo de famílias e períodos. E esta constância, essa característica constante dessas propriedades se deve ao fato da tabela periódica estar organizada em ordem crescente de número atômico, graças ao Moseley, né? Então, graças àquela organização pelo Moseley em número atômico, é que a gente conseguiu observar com mais, digamos assim, precisão essa periodicidade. Mendeleev e todas as demais tentativas anteriores, eles também trabalhavam com o conceito de periodicidade.
Só que a forma de organizar os elementos acabava dando erro nessa tendência observada. Em alguns pontos dava erro. Então, Moseley resolve o problema quando propõe a organização da tabela periódica em ordem crescente de número atômico, e quando eu vejo essa organização, quando eu analiso essa organização, aí sim, eu consigo identificar a periodicidade em famílias e períodos. Então, perceba que eu estou reforçando muito essa ideia de famílias e períodos. Por quê? Porque todas as propriedades periódicas, elas vão aumentar ou diminuir de intensidade, né, de força, de intensidade mesmo, quando eu analiso justamente esses dois conjuntos, famílias e períodos. Que propriedades são essas? Uma série de propriedades. Página 52 agora. Nós vamos estudar raio atômico, energia de ionização, são os nomes Aí o delas. quê? Atômico. O que isso faz? Explode as coisas? Raio atômico, não é um raio. Não é um raio. Raio é... Raio de diâmetro, Isso, de medida. Tá? Não é um raio. Que página é mesmo, professor? Página 52. Então, só os nomes delas, tá? Eu vou falar sobre elas daqui a pouco. Raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, a sua inversa, que é a eletropositividade. Então, todas essas propriedades, o que a gente vai observar? Qual a tendência que elas apresentam ao longo das famílias e períodos? Ou seja, como que o raio atômico, como que a energia de ionização, tem mais, tá? Mas aqui o livro traz só essas. Como a energia de ionização, como a eletronegatividade crescem ou decrescem. Então essa é a ideia, ó. Como elas crescem ou decrescem, né? Porque vai acabar sendo o processo inverso. Como elas crescem ao longo das famílias e dos períodos. Então fica atento, porque você precisa entender esse crescimento. O que o livro vai trazer para a gente é como elas crescem. Ou seja, do maior, eu sempre vou estar analisando da menor propriedade, né, da menor intensidade da propriedade para uma maior intensidade da mesma. Tá bom? Então fica atento a isso. O que é o raio atômico? Bom, eu não vou entrar muito nos detalhes de como é feito o cálculo, mas é feito um cálculo médio entre átomos de uma mesma molécula. Como que é feito esse cálculo? Métodos quânticos e computacionais. Só é possível graças a isso, né? Evidentemente. Antigamente, como que eles faziam? Eles utilizavam recursos muito escassos, por isso que tinham aqueles erros nas tabelas, tá? Eles faziam como? Normalmente relacionado com a massa das substâncias. Então, né, tinha substâncias, por exemplo, que tinha uma massa maior do que as outras, eles pegavam os elementos que formavam aquela substância e tentavam chegar, tipo, se essa substância tem uma massa maior que a outra, formada pelo mesmo elemento, então esse elemento tem um tamanho X quando comparado a outro. Mas isso era algo, digamos assim, muito artesanal. Então, o raio atômico, atualmente, ele é obtido por meio de cálculos quânticos e computacionais, evidentemente, tá bom? E, basicamente, o que eles fazem? Eles utilizam raio-x e calculam a distância média entre núcleos vizinhos. Mas a gente não precisa saber muito afim com isso. O que eu posso definir o raio atômico de uma maneira assim que você entenda sem ficar perdendo tempo com essas teorizações, não é perdendo tempo, mas sem ficar se confundindo com essas teorizações que vêm. O raio atômico está relacionado ao tamanho do átomo. Basicamente isso. Tá? É o tamanho do átomo. Ou seja, seria a distância, basicamente, que existe do centro do átomo, do núcleo, até o elétron mais externo dele. Então, esse é o chamado raio atômico. É a distância que existe do núcleo de um átomo até os seus elétrons da camada de valência, né? Os seus últimos elétrons. Então, essa distância, né, esse tamanho que existe entre núcleo
e elétrons de valência é chamada de raio atômico. É claro que não dá para calcular de um átomo, então ele explica como é feito este cálculo, tá bom? E como que isso como que esta propriedade, ou seja, como que o tamanho do átomo cresce, porque é isso que a gente está analisando. Qual a periodicidade desta propriedade na tabela periódica? Ou seja, como que ela cresce ao longo dos períodos e das famílias? Simples, basta vir em todas elas, todas as propriedades, em todos os livros que vocês estudarem, vão vir assim, ó. Vai vir o desenho, né, em branco da tabela periódica, não preenchido, e vão vir setinhas. Estas setinhas, elas indicam o crescimento da propriedade. Então, vamos lá, ó. Quando eu observo as famílias da tabela periódica, o raio atômico nas famílias, ele sempre vai crescer de cima, ou seja, do elemento químico de menor número atômico para o elemento químico de maior número atômico. Então, ó, em uma família, né, quanto maior for o número atômico, maior será o raio. Então, vamos lá. Se eu observo a família 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Se eu observo esta família e de repente questiono assim, qual o elemento químico na família 1 apresenta o maior raio atômico? Aí você tem que lembrar o seguinte. Isso. Quanto maior o raio atômico, quanto maior o número atômico, maior é o raio em uma família. Ou ele cresce sempre de cima para baixo. Então, se eu analisar a família 1, como a Júlia acabou de falar, o maior raio atômico é o frâncio. Só que uma propriedade periódica, ela não cresce só nas famílias. Ela não tem periodicidade apenas nas famílias. Ela também tem periodicidade nos períodos, né? Ela é constante também ao longo dos períodos. Logo, eu tenho que vir aqui, ó, em um período, quanto maior o número atômico, o que acontece? No período, ó, é diferente. Menor será o raio. Resumidamente, na tabela periódica, quando eu analiso a propriedade química de raio atômico, cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, de raio atômico. Ó, ele cresce de cima para baixo nas famílias, de cima para baixo nas famílias, e da direita para a esquerda nos períodos. Deixa eu voltar para cá. De cima para baixo nas famílias, da direita para a esquerda nos períodos. Então, eu vou fazer duas perguntas clássicas de quando a gente estuda essas propriedades. Clássicas. Para todas elas eu vou fazer essa mesma pergunta. Qual o elemento químico da tabela periódica que tem o maior raio atômico e qual o elemento químico que tem o menor raio atômico? O menor é o hidrogênio, né? O menor é o hidrogênio? Ou é o O hélio? maior é o frâncio? Não, tá? Vamos lá. Então, para a gente responder essa pergunta, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque os exercícios eles vão pedir isso para vocês. Analise um grupo de elementos químicos. Aí ele dá vários elementos posicionados na tabela periódica. Qual deles tem o maior raio atômico? Qual deles tem o menor raio atômico? Então, para você saber responder esse tipo de questão, você precisa entender como que a propriedade cresce, como ela cresce. Porque aí, né, o menor vai ser consequência disso. Como ela cresce ao longo da família e dos períodos. Então, é só você imaginar o seguinte. Eu tenho aqui, claro, burro. Sou muito burro, né? Vamos lá. Então, ó, família. O raio atômico cresce nesse sentido. Período. O raio atômico cresce nesse sentido. Então, ó,
Se eu analiso todas as famílias da tabela periódica e os períodos, eu percebo o seguinte, ó, o raio atômico nas famílias cresce assim. Então, de cima para baixo, ó. Então, aqui embaixo, ó, no 7º período, estão sempre aqueles átomos que têm o maior raio atômico nas famílias. Olha só as setinhas aparecendo, ó. Então, aqui embaixo estão todos os que têm o maior raio nas famílias. Quando eu analiso o período, eu tenho que fazer o seguinte. No período, o raio atômico cresce da direita para a esquerda da tabela periódica, ou do menor para o maior número atômico. Então, ó, da direita para a esquerda nos períodos. Em todos os períodos ele cresce assim. Se ele cresce assim, quer dizer que decresce no sentido contrário, óbvio. Então, por isso que eu falei que o decresce é relativo ao sentido que você está dando ali. Ó, crescimento é aqui. Então, se eu analisar todas as famílias da tabela periódica e todos os períodos, eu vou chegar nessa conclusão aqui, ó. Na tabela periódica, o elemento frâncio, por enquanto, ó, é o maior raio atômico. E o menor raio atômico? Eu tenho que considerar isso, eu tenho que considerar o sentido contrário. Eu tenho que considerar de baixo para cima. É o hélio? Isso, e da direita para a esquerda. É o hélio. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, tudo que a gente for fazer vai girar em torno desta técnica, se você consegue fazer esta observação. Cresce nesse sentido, cresce... Desenha as setinhas, eu desenhava as setinhas, tipo, ele me dava um grupo de elementos, aí eu tinha que organizar os elementos em ordem crescente de raio. Vai aparecer esse tipo de exercício para vocês. Eu fazia setinhas, até aqui, ia fazendo para todos. Ia observando a tendência, olha, se eu comparo o estanho com a prata, né, ó, então, ó, estanho e prata, eles estão no mesmo período. Opa, então basta eu visualizar aqui. Quem vai ter o maior raio? A prata. Se eu comparo o galho com o índio, tá na família, então cresce assim. Opa, logo o índio, ele tem um maior raio atômico do que o galho. Todas as propriedades que eu falar, todas as propriedades, que eu falar, eu vou fazer esse sentido. Tem Pode como perguntar. comparar dois elementos, tipo... eu não sei explicar. Em mas famílias e períodos distintos? Isso. Tipo, eu quero comparar o rubídio com o flúor. Isso. Tem. Vamos Como lá? que faz? Qual deles que analisa? Vamos lá, então. Qual dos dois... Se eu tivesse que organizar, né, em ordem crescente, ou qual dos dois é maior que qual? Então, veja bem. Ó. O flúor, ele é o primeiro elemento da família dele. Então, se eu ó a jogada, é um pensamento que você vai brincando. O flúor é o primeiro elemento da família dele. Então, se eu comparo o flúor, certo? O flúor dentro da sua família, ele é o menor raio. Então, bacana. Agora eu vou fazer o mesmo pensamento para o rubídio, né? Foi o que eu falei? Beleza. Rubídio. Na família, o rubídio, deixa eu pegar minha setinha aqui. O rubídio, ele está um pouco mais abaixo que o flúor, ó. Ele tá mais abaixo que o flúor é o primeiro, certo? E tá mais à esquerda da tabela. Então, se eu comparo o rubídio com o flúor, ó, qual dos dois tem o menor raio atômico? O flúor ou o rubídio? O flúor. Porque ele é o primeiro elemento da família dele e está mais à direita da tabela periódica. O rubídio, ele é o quinto elemento da família dele
e está mais à esquerda da tabela periódica. Então, todos aqueles elementos que estão mais à esquerda da tabela, eles tendem a ter o raio maior do que aqueles elementos que estão à direita, independente da família e do período. Quer dizer, isso, independente da família e do período. Tudo bem? Tudo bem. A gente vai fazer mais. A gente vai fazer mais exercícios sobre isso, tá bom? Aí você vai entender perfeitamente como se aplica essas ideias. O que eu estou dando aqui é aquele primeiro impacto. Tum! Jogando as ideias. Depois a gente vai pegar essas ideias e tentar aplicar. Por isso que eu sempre falo, olha, nessas aulas que a gente está estudando os conceitos, é importante que você entenda o conceito. Mas, como é que vai aplicar? Calma que a gente vai aplicar eles. Eu não entendi agora, porque é a primeira vez que eu estou entrando em contato. Ótimo, não é obrigado a entender de primeira. Mas na hora que a gente for entender os exercícios, ou aplicar nos exercícios, eu vou me concentrar... Eu sempre tenho que me concentrar no seguinte... Pode matar o Caicão ou... Não sei, Davi. Pode? Pode, Davi? No meio da gameplay, velho. Ele tá jogando... Davi, você tá jogando, Davi, na minha aula. Tô no celular, professor. Jogando, Davi. É que eu tava na partida, professor. Aí eu só... Mas é hora de jogar. Davi, eu também tinha que estar. Eu também tinha que estar numa partida, mas eu tô na aula agora. E a cara nem queima. Nem queima, né, gente? Ó, vocês são muito demais. Então, não, ó, mas eu tô com um headset aqui ouvindo tudo, professor. Relaxa aqui. A atenção tá aqui, ó. 10. Tá. Olha, Rafa, olha isso. É possível, gente. Mas vamos lá, vamos seguir nossa vida. Que o professor tem que aguentar. Vamos seguir nossa vida. Então, ó, entendam isso. E na hora que aplicar os exercícios, eu sempre percebi assim. O que o professor está usando para resolver esse tipo de exercício? Que tipo de técnica ou que tipo de informação ele está olhando para o exercício e tentando resolver? É claro que eu não aprendi, óbvio, de início, não conseguia. Mas eu tinha que ir lá e treinar, eu tinha que fazer atividade. Então, eu ficava atento a isso. Ele pegou isso, ele fez isso. Por que não é para você... Claro que você pode repetir, mas é para você entender o seguinte, que normalmente quando você vai resolver esses tipos de exercícios de química, de física eu não sei, mas de química propriamente dito, você meio que tem muitos exercícios, muitos mesmo, digamos que 90% dos exercícios, você tem um padrão de resolução, no sentido que você consegue ter informações ali dentro, que você pega aquela informação e a partir dela você consegue criar a resolução da atividade. Então há um padrão, tipo, esses exercícios que vão envolver tabela periódica e propriedade periódica dos elementos. O que eles vão cobrar de mim? Eles vão cobrar, isso é fato, eles vão cobrar se eu sei fazer a distribuição eletrônica e localizar o elemento na tabela periódica. Ele vai querer saber que isso. Isso ele vai querer saber. Então, eu já te dei lá como é que faz isso. Agora, nós estamos estudando as propriedades. Como que os exercícios, ou a prova, ou qualquer coisa que eu for fazer, vai cobrar esse tipo de questão? Ele pode cobrar de duas formas. Ele pode simplesmente pedir para você definir, né, a propriedade, o que não é tão interessante, ou ele vai pedir, que é o mais comum, que você indique dentro de um grupo de elementos químicos quais aqueles que têm o maior, quais aqueles que têm a menor propriedade, que você organize estes elementos em uma determinada ordem, crescente ou decrescente, dependendo da propriedade. Então, para eu resolver isso, eu preciso de duas coisas. Primeiro, eu preciso entender como que a propriedade cresce, como ela cresce, porque decresce acaba sendo consequência. Como ela cresce ao longo dos períodos, das famílias e dos períodos. Sabendo isso, eu pego a tabela periódica e começo a criar na tabela periódica, de acordo com o que ele está me fornecendo lá no exercício, setinhas, né? Você pode riscar, você pode fazer com lápis fininho, que vão sempre apontando,
da direita para a esquerda nos períodos, porque isso indica o crescimento, e de baixo para cima nas famílias. Então, a partir daí eu vou organizando, tá? Aí eu vou, ó, esse tem maior do que esse. Esse está na posição mais acima, esse está na posição mais abaixo. Então, essa ideia, com essas ideias você resolve os exercícios. Por quê? Porque todas as demais propriedades, elas vão ter a mesma ideia. O raio atômico é o tamanho do átomo. O potencial ou energia de ionização, ó, é a energia necessária para retirar um átomo. O que é a energia de ionização? É o nome da propriedade. Então, qual a energia necessária para retirar um elétron, olha lá, ó, para retirar um elétron da camada de valência de um átomo na fase gasosa, transformando-o em íon? Ou seja, qual a energia necessária vai ter que ser absorvida pelo átomo, né, ou liberada pelo átomo, para que ele perca um elétron da sua camada de valência? Então, essa é a definição. O que é energia de ionização? É a energia necessária para retirar elétrons da camada de valência do átomo. Tem critérios, mas de certa forma é isso. Qual é a energia necessária para retirar o elétron do átomo? Tá, então isso é a propriedade. A energia necessária para retirar elétrons do átomo. Ok. Então agora eu tenho que identificar como que essa propriedade cresce nas famílias e nos períodos. Então aqui, ó, eu venho para os meus desenhozinhos, que todos os livros, todos os conteúdos que vocês forem ver sobre isso vão ter esses desenhos, e observo as setinhas. Então quer dizer, ó, que quando eu analiso a energia de ionização, ela é o contrário do raio, tá vendo? Ela cresce num sentido contrário. Ela cresce de baixo para cima nas famílias e da esquerda para a direita nos períodos. Então eu volto a fazer a mesma pergunta que eu fiz aquela hora. Quais os elementos químicos que têm a maior e a menor energia de ionização? Qual deles tem a maior? Aí eu venho. É o hélio. Agora É isso. A menor é o frâncio. Isso, ó. A maior energia de ionização é esse cara aqui, ó. Por quê? Porque ele está mais à direita da tabela periódica e é o elemento que está mais acima nas famílias. De todos os elementos, o hélio é o que está lá na ponta, no primeiro elemento da família. Então, ele é aquele elemento químico, veja bem, que tem a maior energia de ionização. O que isso significa? Significa que é muito difícil eu tirar elétrons deste átomo. É muito difícil ele perder elétrons. Logo, que a gente vai ver que é verdade quando a gente estudar ligações, se eu penso o contrário, qual o elemento que tem a menor energia de ionização? Ou seja, qual é aquele que é mais fácil perder elétrons? Então, os mais fáceis de perder elétrons, eles estão mais à esquerda da tabela e mais abaixo, que é o contrário do que eu fiz. Logo, se eu faço essa análise, eu percebo que o frâncio é o elemento que tem a menor energia de ionização, né? É muito fácil perder elétrons, enquanto o hélio, ele é o elemento químico que tem a maior energia de ionização. Tá vendo? Eles estão em extremos da tabela periódica. É só você pensar assim. Mais à esquerda, mais à direita, mais abaixo ou mais acima? Sacaram? Então, Bem, quando tá acima é a menor quantidade de ionização, quando tá abaixo é maior? Na família, sim. Ah, tá. Você está falando na família? Ó, se você Uhum. estiver falando na família, é o seguinte, ó.
quanto mais embaixo, menor é a energia. Por quê? Porque a energia de ionização, ela cresce, ó, ela está crescendo, ó. Nesse sentido, em todas as famílias, ó. É o crescimento. Então, todos esses elementos que estão mais acima na família são aqueles que têm a maior energia. Ou seja, é mais difícil tirar elétrons deles. Quando eu analiso os períodos, eu analiso no sentido aqui, ó. Ele cresce da esquerda para a direita. Então, esses elementos que estão mais à direita aqui da tabela, ó, são aqueles que têm a maior energia, ou seja, são mais difíceis de perder elétrons. Ok? Ok. Logo, os que têm as menores energias são aqueles que estão todos do lado contrário das setinhas, né? Se elas estão crescendo para cá, todos aqueles elementos que estão mais aqui, ó, hidrogênio, lítio, berílio, magnésio, sódio, metais aqui de uma maneira geral, eles têm uma energia de ionização menor, né? Então estão mais para cá, ó. Entendeu, Enzo? Entendi. Show. Vamos lá, então. Afinidade eletrônica. O que é? Eu vou fazer assim para ser rápido, ó. O que é? A afinidade eletrônica é a quantidade de energia liberada por um átomo na fase gasosa ao receber elétrons. Então, ó, energia de ionização. É fácil ou difícil retirar elétrons desse átomo? Quanto mais à direita, mais acima da tabela periódica, ó, mais para a direita, mais acima da tabela periódica, maior as energias, mais difíceis de perder elétrons. A afinidade eletrônica é a energia que é liberada quando o átomo recebe elétron. Recebe. Lembra dos ânions, dos cátions, dos ânions? Recebe elétron. Então, qual a energia que vai ser liberada quando o átomo recebe elétron? Essa energia, esse nome dessa energia é chamada de dessa propriedade, na verdade, é chamada de afinidade eletrônica. Logo, ela cresce nesse sentido. Percebe que essa tabela periódica da afinidade eletrônica, nesse sentido que eu vou mostrar agora, da afinidade eletrônica, ela tem uma manchinha cinza ali na coluna 18 da tabela, aqui, ó, nessa parte. O que que isso quer dizer quando vocês encontrarem isso no estudo das propriedades periódicas? Quer dizer que a propriedade ela vai se aplicar a todos os elementos químicos, exceto aqueles que estão marcados. Tá bom? Então, normalmente, os livros fazem isso. Eles pegam e marcam os elementos químicos na tabela periódica a qual aquelas propriedades não se aplicam. Elas não se aplicam. Aí, por que que os gases nobres são excluídos? Eu vou explicar futuramente o porquê. Mas a primeira coisa é, ele já é um átomo estável. Por isso o nome, gás nobre, não se mistura. Não tende a reagir. Ele é inerte, ele é estável. Por isso o nome, gás nobre. Tá? Depois a gente vai ver quando a gente estudar ligações químicas. Então, toda vez que vocês toparem esse tipo de situação, significa que aquela família ou aquele período não está sendo considerado na descrição da propriedade. Então, a afinidade eletrônica é uma propriedade que não se aplica aos gases nobres, ou seja, que não se aplica à família 18 da tabela periódica. E como ela cresce? Igual ao que a gente viu anteriormente, a energia de ionização. Ela cresce. Ela cresce de baixo, sem considerar os gases nobres, de baixo para cima nas famílias, da esquerda para a direita nos períodos. O que que isso significa? Significa que o flúor é aquele elemento químico que tem a maior afinidade por elétrons. Ou seja,
A gente vai ver que quando ele se liga com outros átomos, ele tende a receber elétrons. E o que acontece, então, com os átomos que estão mais à esquerda? Eles são aqueles átomos que têm uma menor afinidade eletrônica, ou seja, eles não têm afinidade por elétrons. Isso significa o quê? Significa que esses átomos que estão mais à esquerda da tabela, aqui, ó, metais, de uma maneira geral, tendem a doar elétrons e não receber. Olha as propriedades. Olha lá, agora eu vou linkar com uma coisa para talvez dar um bug na cabeça de vocês. Essas propriedades, elas explicam por que os metais formam cátions e por que os ametais formam ânions. Pensa, o que é um cátion, o que é um ânion. Interliga com a propriedade, faz a relação com a propriedade. Afinidade eletrônica. É afinidade por elétrons. Eu sou mais afim e você é menos afim de elétrons. Se eu sou mais afim de elétrons, né, eu tenho afinidade com elétrons, significa então que eu tenho tendência a receber elétrons, formar ânions. E se eu tenho baixa afinidade por elétrons, não gosto deles. Tenho baixa. Significa que eu sou um elemento químico que tende a perder elétrons, se transformando em cátion. Tudo está conectado. Dark. Tudo está conectado. Sim. Tá bom? Daqui a pouco eu vou tocar até quando eu vou até iniciar minhas aulas com aquela música de fundo das cenas de Dark, aquela música pesada. É, cada viagem, cada presidencial que dá. Isso. Então, não, mas é para dizer pro pessoal que tá tudo mesmo interligado, tá? Então, se você percebe as coisas que a gente estudou, você vai vendo que elas fazem sentido porque existe, de fato, um padrão observado na natureza daquilo, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Eu vou cobrar uma lista de exercício, eu vou fazer a lista de exercício um pouquinho diferente com o exercício que eu vou criar e vou criar uns níveis mais avançados de exercícios dentro da lista para vocês fazerem essas relações, para vocês conectarem os conceitos. Porque eu não quero chegar depois, só para finalizar aqui agora, que eu vou finalizar nessa parte. Eu não quero chegar lá na terceira série do ensino médio e ver vocês muito assim perdidos na disciplina de química. Então eu vou criar essas listas para que vocês consigam conectar os conceitos, porque eles estão conectados, literalmente. Então quando você consegue fazer a conexão desses conceitos, tudo fica fácil na química. Tudo. Eu já ensino, assim, eu tento ensinar de uma maneira bem fácil, mas tudo fica mais fácil quando você conecta os conceitos, porque você consegue ter ali diversas informações para te ajudar a resolver os problemas. E as outras duas últimas propriedades, para a gente finalizar a nossa aula, uma se chama eletronegatividade e a outra se chama eletropositividade. São contrárias. Pelo nome você já sabe que são contrárias. Eletronegatividade é a propriedade que um elemento tem de atrair elétrons com uma condição. Não é igual à afinidade. A afinidade eletrônica também é a capacidade dele receber elétrons. Receber. A eletronegatividade é a capacidade de atrair os elétrons dentro de uma condição, desde que o átomo esteja ligado a outro, ou seja, é a propriedade que vai estar relacionada à ligação química. Então, eletronegatividade, o que é? É a tendência que um átomo tem de atrair elétrons quando ele realiza uma ligação química. Por isso que ele fala ali, para si quando eles são compartilhados. A gente vai ver que esse compartilhado é uma ligação química. Então é essa. É isso. E a eletropositividade? A eletropositividade é a capacidade que o átomo tem de perder elétrons quando participa de uma ligação química. A eletronegatividade
Não considera os gases nobres. Ó, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade têm a mesma tendência, ou seja, crescem de cima, de baixo para cima nas famílias, de esquerda para direita nos períodos. A eletronegatividade não considera os gases nobres porque eles não fazem ligações químicas. Bom, fazem, mas naturalmente não. Então, nós não consideramos eles. Logo, o elemento químico mais eletronegativo é quem? O flúor. E o elemento químico menos eletronegativo? O frâncio. Em extremos. A eletropositividade é o contrário. Ó, a eletropositividade, ela cresce ao contrário da eletronegatividade. Qual é o elemento químico mais eletropositivo? Ou seja, qual é aquele que, quando for fazer uma ligação química, ele tende a perder elétrons? Com muita facilidade. O que está no extremo oposto. Por quê? Porque a eletropositividade, ela cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, é o frâncio. Resumidamente, metais muito eletropositivos. Há metais muito eletronegativos. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Sim. Acredito que sim. Uai, não tem exercício, não? Ah, tá. Tio, bora fazer um web churrasco. Tem testando seus conhecimentos. Então, pessoal, olha aqui, ó. Então, Só um minutinho, só para... Ó, aquilo que eu falei, ó, da tabela periódica, forneça o grupo e o período da tabela, da distribuição. Aquilo que eu falei das propriedades, olha ali, te dou vários números atômicos e coloca assim, ó. Letra A. Ordem crescente de raio atômico para os elementos 4, 5 e 9. Aí você olha aqui, ó. Quem é o 4? O 4 está aqui. Quem é o 5? O 5 está aqui. E quem é o 9? Está aqui. Se eu comparo na família, ó, ele quer o raio atômico. Raio atômico. Raio atômico. De baixo para cima. Nossa, de baixo para cima. De cima para baixo. Da esquerda, da direita para a esquerda. Opa, então vou fazer essa tendência. Se eu comparo no período entre o 5 e o 4, quem tem o menor raio? Entre o 5 e o 4, quem tem o menor raio? O O 4. Pera, menor raio? O menor, porque ele quer em ordem crescente, então tem que sair do menor para o maior. 5. O 5. E se eu comparo na família? Na família é o 1. O 4. Pera, Oi? Ah, tá Ó. comparando do... Ó, eu tenho que comparar no período e na família. Se eu comparo no período, ó, no período, o 5 é menor do que o 4. Se eu Sim. comparo na família, o 4 é menor do que o 9. 9. Então, o 9 é o maior de todos. Por quê? Porque ele está mais abaixo e mais aonde? À esquerda da tabela. Ele está abaixo de todos, tá vendo? Dos outros dois, na verdade. Do 4 e do 5. Então, ele é o maior, seguido desse cara aqui do 4, seguido do 5. Então, quer dizer, 5, 4, 9. Menor. Se eu comparo o 4 com o 5 é menor do que o 4. Ó, é só uma comparação. Se eu comparo o 4 com o 9, o 4 é menor do que o 9. Então, se o 5 é menor do que o 4 e o 4 é menor do que o 9, logo é 9, a ordem é 5, 4, 9. Entenderam? A gente vai fazer melhor depois. Na sexta-feira.
Deu para sacar como que eu estou usando a Sim. estratégia? Deu. Hã? Sim, Deu. Enzo. Tá vendo? Eu comparo. Sim, Felipe. Felipe. Sim, Felipe. Certo? Então, pessoal, eu vou parar de compartilhar aqui com vocês para não prender vocês também muito tempo. Tentem fazer essas duas atividades que estão aí, porque elas englobam exatamente o que é mais importante dentro desses capítulos. Conhecer o grupo e a família por meio da distribuição eletrônica, identificar, dado um grupo de elementos químicos, qual que tem o maior, menor propriedade periódica apresentada pelo exercício. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, tio. Então, ó, Adorei seu copo de unicórnio. é um drink mágico. Perfeito. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês, unicórnios Tchau, mágicos. tchau. Tchau. Bom Tchau, dia, né? Boa tarde. almoço. Tchau. Bom dia. Adiós. Adiós.